Então, vou fazer um convite a todos para que a gente possa agora se desplugar um pouco das nossas preocupações, do nosso cotidiano. Nesse momento, voltando para cá a nossa atenção e assim elevar os nossos pensamentos, enternecer os nossos corações, cercarmos-nos de afabilidade, de amor, de fé e pedir ao Pai maior, nosso Deus de amor, de misericórdia, um Deus de gentilezas, e ao nosso Mestre, nosso amado Mestre Jesus. Obrigado, Jesus, por mais essa noite que tem um tema especial, não que os outros não sejam, mas um pouco diferente, inspirado pelo alto, né? Uma forma de expressão das ideias humanas através das várias manifestações de arte, Senhor, que preenchem a nossa vida, encantam, embelezam a nossa vida. Muitas vezes reestabelece nos tratamentos de musicoterapia e outras terapias relacionadas às artes. Então, nesse momento tão delicado da humanidade, que todos nós colocamos na balança as nossas vidas, os nossos propósitos, os nossos valores, graças a Deus e graças à nossa doutrina, que tem a proposta libertadora, ela traz mais essa, Senhor. Nós agradecemos muito por trazer mais esse instrumento de libertação, para que possamos ser felizes. Então, que na noite de hoje, Senhor, o Senhor nos abençoe, em particular a Adriana, que possa vir toda a inspiração bem-vinda, para que a boca dela, o sorriso, os olhos, possam manifestar aquilo que os nossos corações e as nossas almas estão sedentas, de consolação, de paz, de orientação, de revigor, nesses tempos tão cheios de desafios. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado, Bezerra de Menezes, Alcides de Castro e tantos irmãos que se fazem sempre presentes nos trabalhos do Grupo Espírita Regeneração, a Casa dos Benefícios. Graças a Deus, que assim seja. Então, eu passo então a palavra para minha amiguinha, para a Adri. Bom, antes de mais nada, eu queria agradecer a oportunidade, né, de estar aqui com vocês. Para mim é um presente, né? Regeneração é a minha casa, né? Eu frequento desde pequenininha, cresci no Regeneração e não abandono Regeneração, porque é muito importante, né? São os nossos amigos, a gente olha a carinha de cada um, né? E a gente vê a história ali, e, enfim, né? Muito afeto, muito amor envolvido. Então, eu me sinto muito grata de poder estar dividindo isso aqui com vocês, né? E é bacana, assim, a gente poder falar da arte. O Regeneração, ele é uma casa que ele sempre teve muito aberto para a arte, né? Então, assim, as reuniões de tratamento, elas sempre foram com muita arte, com muita música, né? Em todo o processo da reunião de tratamento, de radiação da casa, né? A gente tem a música presente. Na evangelização, né, a gente tinha vários teatros convidados, né, na evangelização, a parte da juventude também. Alguns encontros que a casa faz de almoço, que chama as pessoas para se apresentarem. A própria instituição, né, que eu vou falar um pouquinho dela, que é a Oficina de Estudos da Arte Espírita, o Regeneração abriu as portas, abrigou esse grupo, né, e ficamos, né, um bom tempo abrigados, né, no Regeneração. E então, assim, o Regeneração sempre teve essa vertente, assim, né, essa porta aberta, assim, para a arte, esse reconhecimento, né. E eu não pensei, assim, em fazer uma palestra propriamente dita, mas um bate-papo, né. Então, assim, se alguém quiser perguntar
acrescentar, né, falar alguma coisa sobre o assunto, será muito bem-vindo. Eu vou falar um pouco da experiência, né, tanto como musicoterapeuta, como estudante da arte, né, à luz do espiritismo, e para a gente poder trocar aqui um pouco, né. Dentro da codificação, a gente encontra, né, vários aspectos da arte. Kardec perguntando, né, como é que é esse artista, da onde vem esse dom? É um dom? Não é um dom? Então, assim, Kardec traz para a gente, né, essa possibilidade, né, da gente desenvolver a cada encarnação uma habilidade diferente, não é? Para os nossos potenciais, né? A gente em espírito tem muito que aprender ainda, né? Então não tem uma idade certa para a gente começar a entrar em contato com o que é novo, né? Porque mediante a nossa idade espiritual, a gente vai sempre encontrar um novo, né? A gente vai ter sempre tempo para fazer o que a gente quiser, né? Na verdade. Então, assim, a arte, ela agrega todo o coração, né? Ela acolhe todo o coração, independente da idade, né? O fazer artístico, ele está presente no nosso fazer também. É uma das nossas ações. A gente é criativo por natureza, né? A criatividade nossa. E é legal até esse termo por conta da criança, né? Da criatividade, né? A criança é tão criativa, né? Nós somos herdeiros de Deus, co-criadores. Então, nós criamos, né? O pensamento é uma forma de criação. As nossas telas mentais, né? O que a gente vibra, o que a gente pensa, o que a gente plasma no nosso ambiente, né? As imagens, as cores que tem a nossa vibração, né? E que ficam no nosso ambiente. Então, tudo isso a doutrina traz para a gente, essa visão. Por isso que a gente fala um pouco da arte à luz da doutrina. O que tem uma coisa a ver com outra, né? A gente sabe que existem grandes estudiosos da arte, da filosofia, né, da arte e dos estudos mesmo de obras, né? E quando a gente consegue casar isso com a doutrina, é um presente maior ainda, né? Porque a gente vê o como que a gente em espírito pode ser ajudado e ajudar também pela arte, né? O quanto que agrega, às vezes, o conhecimento. Então, a cada encarnação a gente vai aprendendo as nossas habilidades e a gente pode acessar essas memórias de acordo com o que a gente precisa para cada vida, né? A gente, quando reencarna, a gente tem algo para fazer aqui, né? A gente não está a passeio. E aí a gente tem a nossa mão o que a gente precisa, né? Para poder cumprir com o nosso planejamento reencarnatório, com as coisas que a gente precisa crescer em espírito e evoluir. Então, se a arte, né, for a habilidade artística, o talento, né, fizer parte dessa trajetória nessa vida, a gente vai ter acesso a essas memórias que já foram trabalhadas, a essas habilidades que já foram trabalhadas em outras vidas, em outras encarnações. Por isso a gente vê, né, várias crianças, a gente pega no YouTube, né, tem várias crianças tocando, né, pequenininhas, 5 anos, né, e você olha assim, a mão tão pequenininha, né, o piano tão grandão, e tocando, né, e outros instrumentos também, não só o piano, como outros instrumentos, e não só na música, como em várias artes diferentes, né. Então a gente pode ver como que se dá, né, esse desenvolvimento dessas habilidades. E a gente pode começar a desenvolvê-las em qualquer etapa da nossa vida, sabendo que é acumulativo, o conhecimento a gente leva, né? Então ele é acumulativo. E quando a gente começa a estudar sobre o belo, né, porque a gente ouve, né, da arte, né, do belo, produzindo bem, a gente quando ouve o belo, a gente, Bezerra, né, ele tem uma mensagem que se chama Sinfonia do Amor. Eu adoro essa mensagem dele, né? Que ele fala que a verdadeira sinfonia, né, a mais bela melodia, né, é o amor, são as nossas ações, é o que a gente faz, é o que a gente vibra, né? Então, assim,
é algo que vem de dentro, né? O belo é o que a gente traz em nosso coração. Então, se a gente, no momento que vê o outro passar por uma necessidade, a gente quer fazer um desenho, mais simples que for esse desenho, mas que se tiver carregado ali de emoção, de vibração, impregnar aquele material com a tua vibração, com o teu amor, aquilo ali é uma arte bela, é uma arte linda, né? Então, assim, é o belo que a gente pode dar, né? Deus não cobra mais, Jesus não cobra mais do que o nosso maior esforço. É o que a gente pode fazer, se esforçar para fazer em tudo que a gente fizer o melhor, fizer com amor, com carinho, com dedicação. E esse é o belo. Então, isso é muito importante também, né? A gente poder conversar um pouco sobre isso, né? Por que eu estou trazendo isso? Para a gente poder ver um pouco, trazer um pouco mais a arte para perto da gente, né? Porque às vezes a gente vê a arte é só o artista, né? Que já é configurado dessa forma que a sociedade já aprovou, que tem aquele talento, aquele dom especial, que tem uma postura diferente, ele é o artista. E a gente se coloca muito longe da arte, né? É claro que esse também é o artista, mas nós podemos fazer da nossa vida uma arte, né? Fazer o pouco que a gente consegue e fazer com gratidão aquilo, né? Então, assim, na oficina, né, falar um pouquinho, né, do trabalho, a gente tem pouco tempo aqui também, né? É rapidinho aqui esse momento. Fiquem à vontade, né, para perguntar. A gente fundou, a oficina está com 16 anos, né? A gente fundou a oficina de estudos da arte espírita para poder estudar, né? Inicialmente, e poder qualificar, né, os músicos. De início era mais voltado para a Comerge, e depois o trabalho foi crescendo e foi se expandindo para o movimento espírita. Então, as pessoas, além da sua casa espírita que já frequenta, também frequenta a oficina de estudos da arte espírita, né? Lá a gente tem cursos de várias artes diferentes, a gente tem fotografia, cinema, dentro das artes visuais, né? A gente tem design, desenho. Dentro das artes cênicas a gente tem a dança, a gente tem teatro. Na música a gente tem aula de baixo, percussão, violão, guitarra, canto, teclado. Agora a gente tem aula de violino, de contrabaixo, de violoncelo. A gente tem a parte literária, que é a arte da palavra, e tem vivências também. Tem um espaço de vivências para criança e para adultos. Então, são vivências artísticas para adultos e vivências artísticas para criança, para que possam vivenciar e passar um pouquinho por cada modalidade, para que possam sentir como que a arte toca o coração. Porque, às vezes, a gente está com um livro, né? A gente pega o livro dos Espíritos e lê e a gente sabe tudo aquilo. Mas na hora de trazer para o coração, na hora de fazer, é muito difícil. Então, fica no campo muito racional e, às vezes, a gente tem uma dificuldade de trazer para o campo emocional, para sentir as palavras de Jesus, né? Então, a gente tem um pouco dessa função lá na oficina, que é juntar, né, tanto o estudo doutrinário como a arte. Então, o ESD, por exemplo, que é o estudo sistematizado da doutrina espírita, ele traz a arte junto. Então, a gente tem vivências artísticas e tem o estudo também. O que Kardec fala sobre isso? O que a gente pode sentir sobre isso? Tem evangelização, a reunião mediúnica também, a gente faz reunião com desenho, a parte da doutrinária, né, quando a gente conversa com os espíritos, esclarecedor, coloca música também, então a gente canta para o espírito, né, a gente trabalha junto com a arte o tempo todo, trabalhando com a arte em todas as atividades que a casa tem. Então a gente vem estudando um pouco sobre isso para poder fazer essa união sem cair naquele erro de que a arte é o melhor recurso, né? Porque cada um tem o seu caminho, cada um tem a sua
a sua melhor forma de expressão, né? São as linguagens, né, que a gente precisa. Então, algumas pessoas precisam mais da arte para poder se expressar melhor, outras nem tanto, né? Então, por isso que é sempre bom o estudo estar junto, né? Para a gente ir raciocinando e pensando. E como que é bom a gente poder unir. A gente fala que a gente usa a arte de forma inteligente, né? Uma missão inteligente, né? Missão do homem inteligente na Terra. Que a gente usa de forma inteligente. O que é isso? Aí eu tenho um desafio, por exemplo, de ser assertiva. E aí eu estou falando de mim mesmo. Quem me conhece sabe, né? Que eu tenho dificuldade de ser firme nas minhas colocações, né? E aí eu pego um personagem do teatro que vai me dar isso. Então, quando a gente escolhe um ator, por exemplo, a gente não escolhe o ator porque ele vai fazer bem aquele personagem, mas porque ele precisa aprender coisas que aquele personagem vai trazer para ele. Então, que é um pouco diferente, né, do teatro de mercado, digamos assim, né, que às vezes é o mesmo vilão, né, o mesmo ator, né, ou atriz fazem sempre aquele mesmo tipo de papel. E a gente não, a gente vai justamente fazendo o que eu preciso trabalhar em mim e usar a arte para poder entrar em contato com aquele lugar que precisa ser trabalhado. Né? Então, se eu faço uma arte, aquilo sai de mim, eu olho para aquela arte, eu me vejo. Né? Como é que eu estou? E por ali eu posso também contribuir com o próprio autoconhecimento. Né? Saber o que está saindo de mim, quais são os espíritos que eu estou me afinizando, porque a gente usa muita inspiração, muita intuição na arte. Então, o estudo da mediunidade, ele é sempre muito importante tratar junto com o estudo da arte, né? E aí, assim, se eu vibro, se eu faço, com quem eu estou antenado, com quem eu estou afim, quem é que está me orientando nesse trabalho que eu estou fazendo? Então, a arte, ela propicia vários tipos de reflexão. Então, quando a gente está estudando, acho que agora ficou ruim o barulho aqui, né? Passou. Vocês estão ouvindo um caminhão? Não? Ah, então que bom. Então, assim, a gente pode, por exemplo, quando está falando de um tema, né? Trazer uma música que fale, né? Sobre esse tema. Às vezes tem músicas que têm uma letra extraordinária, né? Que vai de acordo, né? Vai em comunhão com um trecho de Kardec, por exemplo. E aquela música, às vezes, faz a gente entender aquela palavra difícil que está ali, que eu não entendi, que eu fui procurar no dicionário, mas mesmo assim eu não entendi. E aí a gente sente o que aquela palavra quer dizer. E aí a gente vai casando e vai podendo se beneficiar, né, dessa arte para o nosso próprio crescimento espiritual. Então, isso é uma parte assim, né, de arte e espiritismo. Né? Falar um pouco sobre a musicoterapia, né, já que o Marcinho comentou ali, né? A musicoterapia, ela é uma ciência, né, uma disciplina científica que ela agrega os estudos relacionados ao efeito da música no ser humano. Então, não é uma prática que normalmente as pessoas confundem, né, de colocar o aparelho. Às vezes a gente vai procurar imagem no Google, musicoterapia, né? Aí aparece alguém com fone enorme no meio de uma paisagem, né? A musicoterapia, ela não é passiva, né? Da pessoa ficar ouvindo. A musicoterapia, a pessoa participa da sessão, ela canta, ela toca, ela trabalha a sua memória. Então, assim, a música é uma das primeiras memórias que são fixadas, né, no cérebro, já ainda no ventre materno, né? Isso a gente falando em termos materiais, né? E ela é uma das últimas também em termos materiais. Então, a gente tem assim, idosos com algumas doenças degenerativas que vão perdendo a memória, mas a memória musical ela permanece.
Então, a gente consegue resgatar uma história através da música. E com a criança, a gente consegue ir acompanhando o desenvolvimento motor, cognitivo, e estimulando a fala. Então, quando a gente toca, a gente trabalha com áreas, né, do pensamento, as áreas do cérebro, né? Então, tem a área que é motora, tem a área do canto, tem a área da melodia, tem a área da fala, que é diferente. Então, quando você bota uma pessoa para cantar, para tocar, para ler, né, a música que está ali, ou com cor, que você pode associar outras coisas, você acaba iluminando, né, todo o cérebro, né, fazendo com que ele todo seja trabalhado. E isso ajuda em qualquer fase da vida. Então, tanto os mais beneficiados com relação a desenvolvimento é a criança e o idoso. A criança, por ter esse estímulo, então muitas crianças com síndrome de Down, autistas, crianças que têm um déficit cognitivo ou de linguagem, né, ou uma questão motora, né, se beneficia desse tipo de tratamento. O idoso também, para não se apagar as questões cognitivas, porque precisa estar fazendo ginástica com esse cérebro, né? E essa parte do meio, né, da adolescência e a vida adulta, quem mais procura geralmente é a saúde mental, né? Pessoas com estresse, né, para aliviar, para poder continuar promovendo a sua saúde e bem-estar, ou que teve um AVC, precisa se reabilitar também, né? Então, a gente tem uma gama de possibilidades de trabalho com a musicoterapia atuando na saúde. É uma formação específica, existe uma graduação, existe faculdade para isso, né? Então, assim, e tem a arte-terapia também, como o Márcio falou, né? Diversas artes, né, que são voltadas para o tratamento em si, né? Então, e aí quando a gente junta, né, mais uma vez isso aí, né, com a doutrina espírita, a gente vê que a arte, ela faz parte da gente. O primeiro artista é Deus, né? É o artista pleno, né? Que é a arte divina, que a gente não tem essa... Deus é perfeito, né? Onipotente. Então, o pôr do sol, a beleza do pôr do sol, de cada flor, a textura da natureza, né? O cheiro, tudo que vem junto, nós, o nosso organismo, né? O nosso sistema, todos eles, né, orgânicos, né, os nossos órgãos, o próprio cérebro, é uma perfeição que não tem nem outro, não tem o que dizer, né? Então, assim, e nós estamos criando à medida que a gente vai se desenvolvendo, vai falando, né? A melodia, as pessoas falam do Sermão do Monte, né? Sermão do Monte é uma poesia que ele é muito melodioso, né? Que o Sermão do Monte é maravilhoso. Então, assim, a gente também vê essa arte na contação da história de Jesus, né? Das parábolas, do jeito que ele falava, do jeito que ele entregava o ritmo, a melodia, porque isso está na nossa fala. É o nosso ritmo de fala. Então, a música é algo muito orgânico, né? Então, a gente tem uma marcha, a gente tem um ritmo na respiração, né? A gente tem no passe, né? O passe, a gente tem um ritmo, né? Das ondas magnéticas, que elas também têm um ritmo que se associam às nossas ondas cerebrais também e psíquicas, né? Que estão ali, essa energia. Então, é muito importante esse casamento de entendimento, né? Da arte, e ver que a arte está muito mais presente na nossa vida, né? Que não é algo que está ali no nosso, simplesmente no CD que a gente tem em casa, ou no livro, ou num quadro, não. Ela está muito, a decoração da nossa casa, as cores que a gente escolhe, né? Onde a gente coloca cada coisa, a harmonia do lugar. Né? Então, quando a gente fala em harmonia, a gente está falando de estética também. Então, tem muitas coisas que são estudadas na arte
estão muito mais próximas da gente, que a gente não imagina, né? E isso é bacana a gente perceber como que a gente pode usar esses recursos para a gente ter um pouco mais de tranquilidade, né? O Márcio na prece falou também sobre esse momento difícil que a gente está vivendo. E como que a arte pode ajudar a gente a passar por esses momentos, né? Então, assim, independente do que a gente gosta, tem gente que gosta mais de uma argila, né? De mexer com argila, de modelar, de fazer o que for. Simplesmente mexer já é gostoso, né? A gente pegar naquilo, mas tem gente que sente um pouco de nojo, que não se sente muito satisfeito, né? Em usar argila. Pode usar cor, pode usar canetinha, né? Lapiseira, o que for. Às vezes a gente se distancia, né? Teve uma vez que eu fui fazer uma palestra e perguntei, tinha vários adultos, né? Muitos adultos. E aí eu perguntei qual foi a última vez que vocês usaram lapiseira, aquele silêncio. Porque, né, a gente esquece, né, que isso existe. Não tem nem em casa, né? Então, assim, isso é interessante, né? A própria costura, né, a tesoura, o origami, tem muita coisa que a gente pode fazer, né? O desenho, enfim, o assovio, né? Para quem sabe assoviar. Eu não aprendi, não teve jeito. Meu pai tentou, ele assovia muito, né? Meu pai assovia dessa. Mas eu não aprendi, não teve jeito. E é isso também, né? Uma outra forma, assim, a gente normalmente usa, né, o conceito, fala da arte, né? Que tem no Consolador uma frase de Emmanuel, né? Que fala assim, né? Ele pergunta assim: o que é arte? A arte pura é a mais elevada contemplação espiritual por parte das criaturas. Ela significa a mais profunda exteriorização do ideal, a divina manifestação desse mais além que polariza as esperanças da alma. Então, assim, a gente percebe também o quanto que a arte nos liga a Deus, né? No início da utilização da arte, ela foi utilizada para isso, né? Nos rituais, né? Para religar mesmo, para a gente entrar em comunhão. Porque a gente, às vezes, está muito no concreto, né? A vida adulta, trabalho, responsabilidade com a família, responsabilidade com as contas, com tantas coisas, né? Que a gente fica engessado no nosso dia a dia. E aí a gente entra pouco em contato com a nossa subjetividade, com os nossos sentimentos. Hoje a gente vive numa sociedade que não quer sentir, né? Prefere tomar remédio. Não, eu vou tomar um remédio e eu já vou ficar bem, né? E não sente aquilo, não entra em contato com os sentimentos, né? E a arte, ela propicia isso, né? Então, a gente pode se elevar através da arte, entrar em comunhão com os nossos mentores. Às vezes está difícil a gente achar uma solução para os nossos problemas, né? Então, a gente pode abrir canais com esses espíritos que querem nos ajudar, né? Se a gente tiver mentalmente uma prece, né? Fazendo um desenho em prece, né? Ou cantando em prece, né? Emmanuel traz uma página que ele fala do estado de oração, né? O estado de oração é manter-se em oração o tempo inteiro. Como é que é isso, o estado de oração, né? Mas é o pensamento, né? É como a gente vibra, o que a gente está fazendo no nosso dia a dia, o tempo inteiro. Então, assim, o quanto que a arte pode ajudar? Eu não estou conseguindo dormir, tenho dificuldade para dormir. O quanto que uma música, né, não pode ajudar a gente, ou uma boa leitura, ou preparar-se para dormir, pode ter uma arte junto para preparar para dormir dessa forma, né? Então são coisas muito valiosas, né, que a gente pode ir lançando mão em nosso próprio benefício, né? Tanto no entendimento da doutrina, quanto entrar em contato com essa subjetividade.
né, com esse pensamento de mudar um pouco o que está vibrando, né, se está num dia de mau humor, né, não está bem, pegar um papel, deixar aquilo ali no papel, depois joga fora, rasga, né, ou olha para aquilo e pensa, sabe? O que aquilo significa na sua vida, né? São estratégias que são interessantes para a gente poder pensar e poder fazer, né? Márcio, vai me dizendo aí a hora, o tempo. Vamos lá, Tri. Uns 10 minutinhos, tá bom, assim, para ir concluindo? Não, tá ótimo, assim, né? Eu queria perguntar se alguém gostaria de tirar alguma dúvida ou acrescentar alguma coisa. Então, a Adriana está deixando vocês aí, todos nós, para fazer algumas perguntas. Uma coisa que é colocar, Adri, é para explicar para quem não conhece muito o movimento espírita, que durante a sua fala você falou que todo esse processo de organização, esse movimento de jovens e pessoas mais maduras em torno das artes, ele começou com a vivência da Comerge. Tem muita gente que não conhece Comerge. Você pode explicar um pouquinho o que seria Comerge? Como é que normalmente os jovens se inserem nesse contexto? Você já falou um pouquinho também do teatro, dizendo que as pessoas assumem determinadas personagens justamente para, de uma certa forma, se conhecer melhor, mas como é que eles se inserem nesse processo? E também uma outra coisa, para você explorar um pouquinho mais, para a melhor idade, para a chamada melhor idade, como é que eles se envolvem nesse processo de arte depois de tanto tempo, mesmo não tendo relação ao longo da sua trajetória com as artes em si, né? Se participam de alguma atividade, alguma peça teatral, ou se aprendem a tocar um instrumento, enfim, fale um pouquinho sobre esse dado das pessoas com mais experiência que falam assim, não tenho mais nada para aprender, dá um pouco dessa dimensão de eternidade. Sim. A Comerge é a confraternização das mocidades espíritas do estado do Rio de Janeiro. É um encontro bastante antigo, tem mais de 40 anos, que acontece durante o carnaval, né? E ele agrega vários jovens, é um encontro voltado para o jovem durante o carnaval. Então, nesses 4 dias, os jovens vão, geralmente são em escolas que são transformadas em alojamentos, organizados, né, com os alojamentos femininos, alojamentos masculinos, com refeição no local, né? E os jovens se organizam e estudam a doutrina espírita durante esses 4 dias. É como se fosse um intensivão de mocidade, né, durante os 4 dias. Que também tem bastante arte, né? Tem equipes de teatro, tem equipes de dança, tem equipes de música fazendo ambientação, tem toda essa característica, né? No movimento espírita, e junto com a Comerge acontece o ENEF, que é o encontro das famílias. Enquanto o jovem está na Comerge, a família está no ENEF. Então, Regeneração tem um polo, né, de ENEF que acontece, e existem outros polos também de ENEF acontecendo. Esse ano a Comerge vai ser online por conta da pandemia, vai ser apenas durante 3 dias, não vai ser os 4 dias, vai ser sexta-noite, sábado e domingo, né? Sábado à noite vão ser vários polos juntos, né, se reunindo e se vendo, né, um pouco de forma online, né? E sábado e domingo terão atividades com os jovens pela online, né, pela internet. A segunda pergunta, a terceira foi da melhor idade, né, da arte, mas teve uma no meio aí, depois você me fala qual é. Não, eu mesmo não me lembro, mas eu estou vendo aqui a pergunta da Ana Cristina para você responder depois. Tá. Então, como é que a gente se insere, né, na arte depois de tanto tempo longe dela, né? A primeira coisa é se permitir, né? É pensar assim, será que isso vai ser legal, assim, né?
o novo é muito intrigante, né? E a arte, ele tira a gente da zona de conforto, né? Então, assim, ela é para isso também, né? Para poder a gente fazer uma coisa diferente. Então, a primeira coisa é se permitir. A segunda coisa é pensar o que te levaria com mais prazer, com mais alegria. Seria a música, né? Seria o desenho, o que seria melhor? O movimento, né? Porque o movimento também, né, da dança. Então, assim, e as pessoas, né, Márcia, você falou da melhor idade, né? As pessoas geralmente na juventude dançavam. A gente não pegou mais isso, né? Mas muita gente dançava antigamente, já tinha mais dança antigamente do que tem hoje, né? Então, assim, é reviver um pouco esses momentos, né? Colocar a música que gosta, deixar fluir um pouco, sentir, né? Vai aos pouquinhos, primeiro ouve sentado, dependendo da limitação de cada um. Pode mexer os braços, pode mexer a cabeça, pode ir mexendo devagarinho cada parte do corpo. A gente podia fazer várias vivências, né, Marcinho? E vai fazendo até se sentir confiante de levantar, experimentar outras coisas, né? É um passeio interno, né? A arte é um convite, é um passeio com você mesmo, né? Se for a pintura, né? Deixa, escolhe. Eu gosto mais da cor tal, né? Eu gosto mais do amarelo, me lembra o sol, me lembra o dia, uma boa energia. Desenha com amarelo, sem a preocupação do belo estético. Lembrar que o belo vem da alma. Não é? É a mesma coisa a gente está falando de oração. O que é uma oração bela? É a oração que vem de você, é a oração que vem da sua alma, do seu coração, verdadeira, né? Então, assim, a arte também se vale dessa arte espírita, né? Dessa premissa. Então, deixa fluir, né? Vai desenhar. Né? A gente tem alunos, né? Como você falou, né? Que, poxa, eu posso aprender? Pode, ainda pode aprender, né? Que pega um instrumento, escolhe um instrumento, né? Uma flauta que goste para iniciar o estudo. Hoje em dia, online, tem várias formas de aprender online, né? Tem várias aulas gratuitas online também. E é ter paciência com o seu processo, saber que a gente está iniciando ali algo e que depois a gente pode dar continuidade. Isso é muito feliz, né? A gente pode aprender em qualquer idade. É muito bacana, né? O cérebro ele não se encharca de conhecimento. Conhecimento não ocupa espaço. Então a gente pode ir, né, aprendendo, fazendo. O que a gente precisa é ter o prazer, a satisfação, se sentir inteiro, se sentir conectado, se sentir bem. Acho que a busca tem que ser nesse ideal, né? O quanto que isso pode me ajudar a viver melhor ainda do que eu vivo. E acaba compreendendo a vida de uma outra forma. Porque às vezes vem pensamento, e aí é só fazendo que a gente vê, né? Como é isso, mas fica o convite para que vocês possam experimentar em qualquer idade. Dri, a Ana Cristina ela fez uma pergunta aqui. Ela está perguntando onde é a casa que promove a arte espírita, a casa que você mencionou. Onde fica e o nome, né? É a Oficina de Estudos da Arte Espírita. Ela fica no Andaraí, na Rua Barão de Itaipu, 359, ali pertinho da Maxwell, onde tem o Guanabara. É bem ali, quase. Está com canal também. Agora as atividades são online. Ficando aqui o endereço. Eu só consegui aqui, com desespero que eu consegui. Mas só por uma questão de curiosidade mesmo, identificação. As atividades estão sendo online. A gente tem o canal, é só colocar no YouTube, né? Oficina de Estudos da Arte Espírita, que vocês podem acessar lá vários conteúdos, né? Vários vídeos de arte, já tem um bom material lá disponível. A gente está fazendo algumas lives no Instagram também e no canal. São mais esses. Os cursos também estão online,
só que os cursos eles são previstos com antecedência, então eles têm uma inscrição, né? Geralmente é no início do ano, então eles estão online, mas não daria agora para frequentar os cursos, né? Mas tem esses canais, né? Tanto o site também, é só colocar no Google Oficina de Estudos da Arte Espírita e no YouTube e Instagram, que vai aparecer lá a busca. Tá ótimo, Dri. Quer complementar com mais alguma coisa? Não, assim, eu acho que é isso, né? Assim, só falar da arte espírita, né? Que a gente considera a arte espírita a arte que a gente tem no movimento espírita, né? Que traz o espiritismo em si, que fala sobre o espiritismo. A gente não considera toda obra, né? Que seja boa, que seja voltada para o bem, como uma obra espírita. A gente considera a obra espírita a obra que tenha o cunho do espiritismo, né? Que traga ali algum ensinamento, alguma divulgação, alguma reflexão do espiritismo, né? Era só isso que eu queria completar, assim, né? Tem um artista do meu lado querendo apresentar que ele costuma fazer história em quadrinhos. Ah, que legal! Ele ama. E aí ele veio me trazer, mas lê? Eu falei, agora não dá, filho. Ele tá enorme. Ai, que bom. Obrigado pelo seu esclarecimento sobre musicoterapia, sobre a arte espírita, sobre o trabalho que é feito pelo grupo, pela casa, no Andaraí, né? Uhum. E a ponte que se faz com cada uma das partes que são estudadas na doutrina, seja o evangelho, seja também as manifestações mediúnicas relacionadas a manifestações artísticas dos espíritos, né? Uhum. Fotografia e tantas outras. Exato. Bem, muito bom. Bom, acho Agradeço, Márcio, agradeço, foi um presente, volto a dizer. É muito bom estar aqui com vocês. E é minha casa também, então. Então, André, a gente vai fazer então a prece final, e quem vai fazer a nossa prece final, na minha tela, está um pouquinho abaixo de você, que é a Aglaê. É a Aglaê. Não estou, não estou aqui. Já habilitou, Aglaê? O que ele disse? Eu nem entendi. Já habilitou, já estamos te ouvindo. Vocês estão me ouvindo? Estão ouvindo você também. Tá bom. Então vamos reunir os nossos pensamentos, vibrando em uníssono, para que possamos estabelecer a conexão com a espiritualidade que coordena os nossos trabalhos. Senhor Jesus, Mestre amado, nós queremos te agradecer profundamente tudo que recebemos na noite de hoje. Que as tuas bênçãos, Mestre, possam se estender sobre todos nós e sobre todos aqueles que sofrem, que padecem, mas também sobre todos aqueles que continuam trabalhando na tua seara, a seara do bem. Que o belo Senhor Jesus possa estar sempre presente em nossas vidas, através de todas as manifestações artísticas. Que a arte sempre possa ser um dos recursos, um dos instrumentos, uma das formas e um dos meios de nos conectarmos a Ti, a nosso Pai Celestial e a todos aqueles que estão sempre junto de nós, nos amparando e nos protegendo. Graças, Jesus, muitas graças.
Obrigada por tudo mais uma vez. E que a tua paz, Mestre, permaneça em nossos corações, agora e sempre. E nos corações de todos aqueles que dela necessitam. Graças a Deus.